Os Pokémon venenosos nunca foram flor que se cheire. Normalmente são associados com status de Poison, e isso acaba mudando um pouco a dinâmica de se jogar com eles. E no vídeo de hoje a gente vai tentar zerar Pokémon Emerald apenas com o tipo venenoso. Começando, eu dou o nome do nosso personagem de Koga, em homenagem ao líder de ginásio do tipo veneno da região de Kanto. Chegamos na região de Hoenn dentro de um caminhão e depois de arrumarmos o horário do nosso relógio, retiramos um item do computador. Entramos na casa de uma desconhecida e a mãe dela nos diz para subir pro quarto dela. E como que eu tive educação, eu não mexo em nada e saio do quarto. Ao sairmos da cidade, avistamos um cara sendo atacado por um Pokémon. E assim podemos escolher nosso inicial, que é o Gulpin. O Gulpin derrota facilmente o Zigzagoon e nomeamos nosso inicial de Janine, que é a filha do Koga e também líder do ginásio nos jogos da segunda geração. Vamos para a primeira batalha contra Mei, que é mais fácil do que dormir deitado. Voltamos para o laboratório do Professor Bird e ganhamos nossas Pokébolas. E logo na primeira rota capturamos o primeiro membro da equipe, que é o não grandioso assim, Urple. E eu dou o nome dele de Jorge. Começamos com os nomes bons, né? Nossa, que bosta! Pelo caminho, nosso Urple evolui para um casco, mas como ele é só do tipo inseto, eu ainda não posso usar ele em batalha. Inclusive, eu não falei as regras, né? Então vamos lá. Em batalha, eu só posso usar Pokémon do tipo venenoso. Não é permitido o uso de itens, com exceção dos segurados, e o overlevel também é proibido, beleza? Então vamos sem enrolação, vamos continuar a nossa jornada aqui. E nesse caminho nós conseguimos o termo Bullet Seed, o qual eu ensino pro Gulpin. Eu não sei vocês, mas eu sempre achei que ele era do tipo grama. Comenta aí embaixo se você também achava isso ou eu só tô louco mesmo. Não, nada a ver, irmão. E do nada, nosso Cascun evolui para um Dustox. E assim, seguimos pro primeiro ginásio. Roxanne lança seu primeiro Geodude. Eu enveneno ele, não sei porquê, e logo depois ele cai em um crítico do Bullet Seed. O segundo Geodude resiste um pouco, porém cai bem rápido. Agora o último Pokémon de Roxanne, Nosepass. Começo colocando ele pra dormir e lanço alguns Bullet Seed. Conseguimos deixar ele com pouca vida, mas ele se cura, então mudo um pouco a estratégia, enveneno ele e lanço diversos ataques até que conseguimos finalizá-lo. E assim nós conseguimos nossa primeira insígnia. Agora nós salvamos o Pokémon de um velhinho e vamos para mais uma batalha contra rival. Gente, e como sempre eu não vou narrar todas as batalhas contra os rivais, beleza? Pegamos carona com o velhinho que nós ajudamos e chegando em Dilford falamos com esse mano aqui e pegamos a Old Road. Então nós voltamos todo o caminho até a roda 103, onde vamos procurar por mais um membro para a equipe. Eu pesco mais um pouco até que encontramos ele. O famoso tenta ser legal. Eu capturo ele e o nomeio de Dr. Octopus, em homenagem ao grande vilão do Miranha. Eu até pretendia usar o Tentacool no meu desafio do Pokémon Y, que eu zerei só usando Pokémon aquático, mas tinha tanto Pokémon lá que ele acabou ficando de lado. Mas aqui em Pokémon Emerald ele vai ganhar um certo destaque. E depois disso tudo, podemos enfrentar o segundo ginásio. Brawley inicia com Machop, que com 3 Conversion é derrubado. Meditite não faz absolutamente nada. Brawley até usa 2 poções, o que acaba enrolando um pouco, mas cai pro nosso Dustox. E Makuhita tem o mesmo destino do seu companheiro. Assim finalizamos a batalha e conquistamos mais uma insígnia. Pegamos carona novamente com o velhinho e chegamos em Slateport. Próximo dali eu vou atrás de mais um membro pro nosso time, que é o Watch. Eu capturo e dou o nome de Swamp Fink, em homenagem ao monstro do pântano da DC Comics. E no rumo a Malville nós vamos de cara com a Mei e perdemos pra ela. Na revanche vencemos ela e chegando em Malville o Wally nos desafia. Vamos pro próximo ginásio. Eu já tava esquecendo, mas o Oddish evolui pra Gloom. E aguardem que esse bicho fará grandes coisas. Nesse ponto caiu na minha cabeça que eu começaria a usar a regra de level cap. E aí eu me ferrei, né? Realmente. Pois eu fiquei meia hora tentando vencer esse ginásio. Meia hora. Enfim, vamos lá. O Watson começa com Voltorb. Dou um golpe e ele se autodestrói. Na maioria das vezes ele faz isso só com metade da vida. Aqui foi diferente, mas valeu, né? Electrike entra. Curo nossa vida com Moonlight e vou golpeando ele até ele usar a poção e aproveitar para nos curarmos novamente. Com a poção dele gasta, venho com Gloom e com 2 golpes derrubo ele. Agora é a vez de Magneton. De longe o Pokémon que mais
me deu trabalho. Eu sou o melhor. Coloco ele pra dormir e troco para o Gulpin. Vou lançando diversos Rock Smash, que é o único ataque efetivo que eu tenho na altura desse jogo. E por muita sorte, ele não nos golpeia em nenhum momento, e nosso inicial derruba um imã ambulante. Já contra o Manectar, as coisas são bem tranquilas. Um combo de envenenamento e um pouco de paciência, e nós derrotamos ele. E assim conseguimos essa suadíssima insígnia de ginásio. Enfim, seguimos pela caverninha dos Pokémon de fogo e venenoso. E lá não capturamos ninguém. E spoiler, eu vou me arrepender disso. Pelo caminho, nossa Gulpin evolui para uma não tão belíssima Swalot. Já em Falarbor, visitamos o tio dos fósseis, pegamos o TM Dig e vamos atrás de mais uma captura. Demora um pouco, mas achamos ela, Seviper. Capturamos ela e eu nomeio de Jessie. A homenagem é meio óbvia, né? Depois da gente resolver tretas de equipe vilã e deixarem uma criança de 10 anos andar no meio de um vulcão, a gente derrota o líder da equipe Magma e vamos enfrentar o próximo ginásio. A líder de ginásio começa com o Número. Nossa Swalot golpeia o dromedário até o ponto dele se curar. Então começa a aumentar nossa Special Defesa. Eu deveria ter feito isso logo no início. E depois com 2 Body Slam derrubamos ele. Slugma cai em 2 golpes e contra Camerupt eu troco para o Tentacool, que com 2 golpes também derruba o Camelo de Fogo. Agora chega a vez do último Pokémon de Flannery, Torkoal. Envia o nosso Viper que não faz nem cócegas na tartaruga, jabutis, sei lá. E Torkoal derruba tanto ela quanto o nosso Gloom. Tentacool volta e deixa a tartaruga confusa e tira bastante vida dela, porém cai para um Body Slam. Então Janine chega mandando o Sludge e deixando o adversário envenenado. Ela cai, mas já deixa tudo encaminhado, pois Torkoal cai pro envenenamento e assim conseguimos mais uma insígnia de ginásio. Saindo do ginásio, a May aparece e nos dá o item Go. E assim eu vou pro deserto à procura de Cacneias. Por quê? Porque tem 5% de chance de um Cacnea vir com o item Poison Berry. O problema é que o Cacnea também tem 5% de chance de aparecer. Então assim, eu não sou muito bom de matemática, mas creio que é muito difícil conseguir esse item. Eu só desisto, cara. Arregou. E ali pelo deserto, nosso Tentacool evolui para um Tentacruel. E assim, vamos para o próximo ginásio. Nosso pai começa com o Spinda, que já deixa de cara nosso Pokémon confuso. Porém, conseguimos derrubá-lo com 2 golpes. Troca então para Dustox. Vigoroth fica alternando entre o Facade e o Slash. Nossos ataques não tiram muito e eu até me curo, porém a preguiça consegue nos derrubar. Volto com o Tentacruel, que mesmo com o oponente se curando, acaba derrotando ele com 2 golpes. Linoone em campo, vulgo o melhor Pokémon das rotas iniciais e o melhor HM Slayer. Se alguém discordar disso nos comentários, eu vou banir do canal. Nosso Tentacruel foca em derrubá-lo, deixando ele com pouquíssima vida. Porém, Linoone usa uma poção e nós infelizmente caímos. Nosso inicial entra para vingar seu companheiro e chegamos contra o último Pokémon de Normal. Envio o Gloom contra o Slaking e cometo o péssimo erro de envenená-lo. Isso porque o golpe principal dele, que é o Facade, tem um dano aumentado quando fica com status negativo. Assim, tanto o nosso Gloom quanto o nosso Viper caem, sobrando apenas Janine. Ela deixa o bicho preguiça com 5 de vida, enquanto ele revida com Facade, nos deixando também à beira de cair. Mas Swalot resiste e derruba Slaking, trazendo para nós mais uma insígnia. E cara, sinceramente, esse Pokémon me impressionou demais durante a gameplay. Eu não esperava que ele ia se sair tão bem. Tipo assim, ele não é ótimo, maravilhoso, mas ele foi muito útil pra gente. Depois de passar por esse ginásio, a gente ganha o HM Serve, que vai ser bem útil pra gente. A gente enfrenta novamente a equipe Aqua e também a nossa rival. E assim, galera, eu curto os jogos de Emerald, são um dos meus jogos prediletos. Mas, cara, os rivais daqui são muito meia boca. Só não são piores que os rivais de Kalos, que... eles são ruizinhos demais. Comenta aí embaixo se você acha que tem algum rival mais fácil que os daqui. E nessa mesma rota nós encontramos a Leaf Stone, item importante pra gente, mas por hora vamos guardar. Seguimos para mais um desafio. Swablu em campo. Envia o Tentacruel, que não perdoa o passarinho e derruba ele com 2 Surf. Mas Altaria, evolução de Swablu, é lançada. Nosso Gloom é envenena, porém a Altaria é complicada. Ela derruba 2 Pokémons nossos. Então Janine entra, lança um golpe e aguenta um terremoto da Altaria. E graças ao envenenamento, ela acaba caindo. Agora Tropius. E que Pokémon insuportável.
insuportável. Ih, vai com calma, cara. Toda hora ele fica se curando e eu sei lá porque eu tava colocando o Gloom e o Octopus, sei lá, mas a gente derruba ele uma hora. Contra o Pelipper eu dou um Sludge com sua Lot e que acaba deixando o Pelicano envenenado. Eu fico bastante receoso de cair, porém contudo, entretanto, nossa Swalot mostra por que é inicial do time e derruba o adversário. E assim conquistamos mais um insígnia. Chegamos em Lilikov e temos a última batalha com o rival. E eu queria fazer uma narração legal, mas todo mundo cai praticamente num golpe. E indo pro Monte Pyre, eu vou atrás do próximo membro do time. Bom, pelo menos eu achava que ia atrás do próximo membro, né? Eu não sei porquê, cara, mas eu achava que dava pra capturar a Gessler aqui, cara. Eu não sei de onde eu tirei isso. Mas eu acabei achando e quebrei a cara, né? Tudo bem, voltamos todo o caminho para Fire Path. E eu procuro muito mesmo pelo próximo membro do time, até que achamos ele, Grimer. Eu capturo e dou o nome de Lenopano, que é uma raça alienígena do Ben 10, que parece umas gosmas e tal. É isso. Tá bom. Depois dessa confusão, nós enfrentamos a equipe Aqua, falamos com os idosos, entramos numa caverna nada suspeita, despertamos um Pokémon que possivelmente vai destruir o mundo, batemos o líder da equipe Magma. Na verdade ele nos bate na primeira vez, mas ignora isso. Enfrentamos mais alguns membros da equipe Aqua e depois eu lembro que eu tenho que abolir nossa Gloom. Agora temos um belíssimo Vileplume. Que coisa horrorosa! Passo por Delfort e falo com esse carinha que nos entrega o TM Sludge Bomb, um dos ataques do tipo veneno mais fortes. E eu ensino ele pra Seviper. Em Malville eu gasto uma grana e compro o TM Flamethrower pra ensinar pra ela também. Passo pelo navio abandonado e lá pegamos o TM Ice Beam, que ensino para o Tentacruel. E rumo ao próximo ginásio, nossa Grime evolui para um Muck e seguimos para o próximo desafio. Bom, o próximo ginásio que a gente vai enfrentar é do tipo psíquico, que tem vantagem ao nosso tipo veneno, então... Até engasguei. Então vocês já sabem, né? A gente perdeu várias várias vezes, mas... Em dado momento, eu faço a seguinte estratégia. O James começa com Zato e Claydol. Eu inicio com Vileplume e Tentacruel. Enveneno Zato e golpeio Claydol. Recebemos um terremoto do adversário e troco o nosso monstro do pântano pelo Muck, enquanto finalizo o Claydol. Lunatone entra e já vem com 2 pés, ou ponta, ou pedra, sei lá, enfim, no peito do nosso Muck. Na verdade, ele não tem peito, né? Que merda, hein? Tentacruel desfere um golpe em Zato, mas acaba caindo. E no seu lugar entra Dustox, que já entra apanhando, coitado. Muck se mantém firme e derruba o periquito psíquico, mas também acaba sendo finalizado. Seviper já entra apanhando igual o seu mano Jorge, e por falar nele, ele acaba se bufando por nada. Jorge acaba caindo e Janine vem no seu lugar. Jessie lança um poderosíssimo Crunch que derruba Solrock, mas tanto ela e Janine acabam caindo, deixando apenas Vileplume. Esse X1 é complicado, mas nosso monstro do pântano se mantém firme e derruba Lunatone, nos trazendo a penúltima insígnia de ginásio. Batalhas em dupla sempre são muito difíceis, tanto de roteirizar e de narrar. Inclusive a gente tem mais uma depois do ginásio junto do Steven. E cara, se você chegou até aqui é porque tá curtindo o desafio, né? Então dá um likezinho no vídeo, isso é muito rápido, não te custa nada e me ajuda muito, você não tem noção. Aqui no canal tem outros desafios e umas gameplays também. Então caso isso te interesse, se inscreve aí também, será muito bem-vindo. Agora vamos seguir com o vídeo. Seguimos para a batalha contra o líder da equipe Aqua. E diferente da batalha contra o Max, essa é bem tranquila. Porém no final, o Ark desperta o outro lendário que pode acabar com o mundo. Por que todo vilão desse universo é burro? Não sei. E temos que ir atrás de um dragão verde gigante para resolver as coisas. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Depois que Rayquaza resolve tudo, vamos para o último ginásio. Juan lança Love Disc. Golpeio ele e em seguida Juan troca para Wish Cash. Resolve então trocar para o nosso monstro do pântano que derruba facilmente o peixe de lama. O Cílio cai em 2 golpes do Lenopano e agora Kingdra, o Pokémon cavalo marinho. Sabendo que ele sempre lança o Double Team para aumentar a evasiva, eu faço o mesmo com o nosso Muck e começo a spamar Minimize. É uma batalha longa e os 2 Pokémon ficam errando o golpe a todo momento. E o Kingdra
até chega a se curar. Todavia, Muk se mantém firme em batalha e graças ao envenenamento derruba o Pokémon Dragão. Bom, agora o resto cai facilmente, né? E assim conseguimos nossa última insígnia ginásio. Vamos para Victor Road e lá encontramos o Wally para uma última batalha. A Altaria dele cai para um Ice Beam do Octopus. Já Gardevoir aguenta um golpe da nossa Seviper que perece, mas Janine entra e derruba a adversária. Muk entra e derruba Delcatty e Magneton de Wally. E por fim, Rosélia. Ela é complicadinha, mas cai para nossa Dustox. Wally, valeu, mas você não foi muita coisa não. Agora vamos para Elite dos 4. Sidney começa com Mightyena e eu entro com muita confiança no nosso Muk por conta do Brick Break dele. Mas a Hiena Sombria nos dá um sacode e quase caímos. Mas a gente consegue levar ela. Os dois próximos Pokémon, Shiftry e Cacturne, caem rápido pra Jessie. Crawdad cai pra um Pedal Dance da Vileplume e agora Absol, o último Pokémon de Sidney. Ele entra e aumenta o ataque com Swords Dance. O nosso Vileplume até causa um dano nele, mas resolve trocar por conta da confusão. E aí o Absol leva tanto o Muk quanto o Swalot, sendo parado apenas por Seviper. Conseguimos passar pelo primeiro Elite. Phoebe começa com Dusclops e eu com Muk. Já sabendo que o Pokémon Fantasma iria iniciar com Protect, eu dou um Minimize. Só que o maldito me lança uma maldição. Daí pra frente já sabe, né? Seviper entra pra botar ordem nas coisas e derruba Dusclops e Banette, mas infelizmente acaba caindo pro outro Dusclops. Então Janine vem e com um pouco de resistência derruba ele. Mais o Banette em campo. Esse é o próprio Capiroto. Ele leva o Swalot e o Vileplume de brinde. Felizmente, tínhamos o Dr. Octopus para salvar o dia. Derrubo ele e com 2 Waterfall, acabo derrubando Sublime. Assim, passamos por mais um Elite. Glacier começa com Cílio e eu percebo que inicio erroneamente com a Seviper. Troca então pro Muk que não consegue ser nem um pouco útil. Eu realmente estou bem decepcionado com esse Pokémon, na moral. Desculpe! Vileplume então entra para finalizar e tira metade da vida do outro leão marinho, mas acaba ficando confusa por conta do Petal Dance. Então troco para Swalot que finaliza o adversário. Contra o Glalie eu coloco o Seviper em campo de novo. Dou um lança-chamas que tira metade da vida dele, enquanto ele faz o mesmo conosco com um Ice Beam. Contudo ele acaba sendo mais rápido e nos finaliza. Tentacruel entra para derrotar o Glalie. E agora, o último Pokémon. Swalot volta pra batalha apenas pra intoxicar o Wario, que derruba nosso inicial mais rápido que bateria de iPhone. O Tentacruel entra novamente, mas seu esforço contra o Leão Marinho é em vão e acaba caindo. E pra piorar as coisas, o Wario acaba se curando e se livrando do envenenamento. Então entra Vileplume, que com 2 Petal Dance tira quase toda a vida dele, mas cai. Resta só um Pokémon. Jorge vem com sangue nos olhos e com Psybeam derruba Áureo e nos encaminhando para o último Elite. E o Salamence do Drake leva todo o nosso time. Esse dragão tava de hack, não é possível, mano. Mas na revanche, a batalha se inicia entre Swalot e Shelgon. Tentam lançar um Tox, mas o Pokémon Dragão se defende na primeira vez. Porém, na segunda, acertamos. E com os golpes e o envenenamento, derrubamos ele. Agora Tentacruel leva o Flygon e Altaria com um Ice Beam. Contra Kingdra eu envio o Vileplume. Não consigo fazer muita coisa além de envenenar o cavalo marinho, que acaba nos derrubando. Muk entra e o tempo dele piscar foi o mesmo de perder quase toda a vida. Felizmente conseguimos pôr um fim nesse Kingdra. Agora o último Pokémon de Drake. Salamence entra em campo já derrubando o nosso Muk. Envio então Seviper, que consegue tirar metade da vida do dragão e ainda por cima deixá-lo envenenado. Ela acaba caindo, mas isso abre caminho para o nosso Tentacruel finalizar a batalha com um Ice Beam. E assim acabamos com todos os Elite dos 4. Então, eu não consigo passar pelo Wallace. Porra, de novo! Eu sempre paro na Milotic dele. Simplesmente insuportável esse Pokémon. É a Giratina em forma de serpente de água. Então resolvo fazer um treinamento intensivo. Afinal, meus Pokémon estavam 10 níveis abaixo do Pokémon mais forte do Wallace. Provavelmente o veneno dos meus Pokémon tava me fazendo um pouco mal.
Nesse treinamento eu encontro um Golbat Shiny. Nem eu acreditei, cara. Na moral, um Shiny. Eu capturo ele usando Buster Ball mesmo. E dou o nome de Bárbara, em homenagem a Batgirl. Mas eu não vou usar ela, pois eu tava totalmente sem paciência pra ficar treinando. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E assim, seguimos para a batalha contra o campeão de Hoenn. Wailord cai facilmente para 2 Petal Dance da Vileplume. Agora Milotic, o Giratina incorporado, lança Tentacruel e é uma batalha muito longa. Eu enveneno ela e vou golpeando enquanto ela fica se curando sem parar. É insuportável, cara. Ela derruba nosso Tentacruel e eu entro com a Janine, que fica no vermelho com um Surf da Milotic, mas por Arceus ela tava miada já e conseguimos derrubá-la. Muk entra contra Gyarados, que sobrevive a 2 Thunder, mas por sorte o segundo deixa ele paralisado e conseguimos finalizá-lo. Wishcash cai mole pro Vileplume e contra Tentacruel do Wallace eu mando nosso Dustox. Eu até consigo tirar uma boa vida do oponente, mas o trabalho de derrubá-lo fica com o Muk. E Ludicolo? Bom, a Jessie acaba com a raça dele num golpe apenas. E assim derrotamos o Wallace e nos tornamos os grandes campeões da Liga Hoenn. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse desafio foi um pouquinho mais difícil do que o normal, mas eu acredito que se eu fizesse ele novamente, eu teria feito umas coisas um pouquinho melhorzinha, né? Mas é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Beijo, falou e tchau! Pelo menos, eu evolui nosso Golbat para uma belíssima Crobat Shiny. Olha que coisa linda, cara. Que coisa mais linda!